E se eu te dissesse que a Páscoa não começou com chocolate, coelhos ou tradições bonitas, mas com sangue, dor, amor e a maior vitória? Hoje você vai entender por que a cruz mudou a história para sempre e por que a ressurreição de Jesus ainda decide destinos. Então, já deixa seu like agora, porque esse vídeo foi feito para tocar seu coração, fortalecer sua fé e te lembrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Na semana mais importante da história, Jerusalém estava lotada, agitada e religiosa, mas quase ninguém percebia que o Cordeiro de Deus caminhava entre eles. Jesus não entrou naquela cidade como um rei comum, cercado por exércitos, ouro ou poder humano, mas com mansidão, autoridade e propósito eterno. Muitos gritavam Hosana, estendiam ramos e celebravam sua chegada, mas poucos entendiam que aquele rei vinha para morrer, não para ocupar um trono terreno. Eles queriam libertação política, vitória nacional e glória imediata. Porém, Jesus veio trazer algo muito maior, a libertação da alma escravizada pelo pecado. Desde o começo, a Páscoa sempre apontou para isso, um cordeiro inocente morrendo para que outros pudessem viver debaixo da misericórdia de Deus. No Egito, o sangue do cordeiro nas portas poupou os hebreus da morte, mas aquela cena era a sombra do sacrifício perfeito que viria. Séculos depois, Jesus pisaria na história como o verdadeiro cordeiro, sem pecado, sem culpa e sem mancha, pronto para cumprir tudo. Enquanto o povo celebrava a antiga libertação, Deus preparava a libertação definitiva, não apenas de uma nação, mas de todos os que crescem. Jesus sabia exatamente o que estava diante dele: a traição, a dor, os espinhos, os cravos, a cruz e o peso do pecado. Ainda assim, ele não fugiu, não recuou e não desistiu, porque o amor que o movia era maior do que o sofrimento. Na última ceia, ao redor da mesa, Jesus revelou que algo decisivo estava para acontecer e que o pão e o vinho ganhariam um novo significado. Ao partir o pão, ele mostrou seu corpo que seria entregue. Ao erguer o cálice, anunciou seu sangue derramado pela nova aliança. Aquela não era apenas uma refeição entre amigos. Era o anúncio de que o Filho de Deus seria oferecido em favor dos pecadores. No meio daquela mesa sagrada, havia tristeza no ar, mistério nas palavras e um traidor escondido, enquanto o céu observava cada detalhe. Judas já havia vendido Jesus por moedas, trocando o mestre pelo preço vergonhoso da ganância, provando como o coração humano pode se corromper. Depois da ceia, Jesus foi ao Getsêmani, onde a batalha mais silenciosa e profunda aconteceu antes mesmo de qualquer soldado tocar nele. Ali, de joelhos, ele sentiu a angústia esmagadora do cálice que beberia, carregando sobre si a culpa de toda a humanidade. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, porque o peso espiritual daquela hora era indescritível, muito além do que olhos humanos poderiam compreender. Mesmo em agonia, sua oração foi perfeita: não seja feita a minha vontade, mas a tua, revelando obediência absoluta ao Pai. Enquanto Jesus vigiava em oração, seus discípulos dormiam, mostrando como, até os mais próximos, falham justamente nos momentos mais decisivos. Então, chegaram tochas, espadas e homens enviados para prendê-lo, e o beijo de Judas marcou com hipocrisia o rosto do Salvador. Jesus poderia chamar legiões de anjos, destruir seus perseguidores ou escapar dali, mas escolheu se entregar, porque sua missão precisava ser cumprida. Preso como criminoso, foi levado de julgamento em julgamento, enfrentando acusações falsas, testemunhas mentirosas e a covardia de líderes endurecidos. Aquele que era ferius à verdade foi condenado pela mentira. Aquele que era santo foi tratado como culpado
diante de uma multidão cega. Pedro, que prometera fidelidade até a morte, negou Jesus 3 vezes, e o canto do galo expôs a fraqueza humana sem misericórdia. Mesmo assim, a história da Páscoa não é sobre homens fortes, mas sobre um Salvador perfeito que continua amando gente falha. Pilatos não encontrou culpa em Jesus, mas preferiu agradar a multidão, porque a pressão popular costuma vencer quando falta coragem para defender a verdade. E a multidão escolheu Barrabás, um culpado livre, enquanto o inocente seguia para a cruz, mostrando a troca que define o Evangelho. Jesus foi açoitado, humilhado, cuspido e coroado com espinhos, carregando na própria carne a violência de um mundo perdido. Cada golpe, cada ferida e cada passo cambaleante carregavam uma mensagem eterna. O Filho de Deus estava pagando uma dívida que não era dele. Quando tomou a cruz sobre os ombros, Jesus carregou também a vergonha, a culpa e a condenação que pertenciam a nós. O caminho até o Calvário não foi apenas uma marcha de dor, foi o caminho do amor obediente, sacrificial e incompreensivelmente profundo. Pregado na cruz entre criminosos, Jesus foi levantado diante da cidade, como se o céu estivesse mostrando ao mundo o preço da redenção. Ali não morria somente um homem justo. Ali, o próprio plano de salvação estava sendo cumprido, diante dos olhos de todos. Mesmo sofrendo, Jesus ainda liberou perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, revelando misericórdia no auge da agonia. Um dos ladrões zombou, mas o outro reconheceu quem Jesus era e, naquele instante, recebeu a promessa do paraíso. Isso mostra algo poderoso. Até nos últimos minutos de vida, a graça de Cristo ainda alcança quem se arrepende de verdade. Ao meio-dia, trevas cobriram a terra, como se a própria criação sentisse o peso daquele momento santo, terrível e decisivo. Na cruz, Jesus tomou sobre si o pecado do mundo, experimentando abandono, juízo e dor para que pudéssemos receber reconciliação com Deus. Quando ele clamou que tudo estava consumado, não era grito de derrota, era a declaração triunfante de uma missão completamente realizada. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque o caminho até Deus foi aberto pelo sangue do Filho. Não seriam mais rituais repetidos, sacrifícios temporários ou mediações humanas imperfeitas. Agora havia acesso ao Pai por meio de Jesus. Então, ele entregou o Espírito, e o céu parecia silencioso, enquanto a esperança dos discípulos afundava na tristeza do sepultamento. O corpo de Jesus foi colocado em um túmulo novo. Uma pedra foi selada na entrada e soldados ficaram de guarda. Para muitos, parecia o fim. Para o inferno, parecia vitória. Para os discípulos, parecia perda. Mas Deus ainda estava escrevendo. O sábado passou em silêncio, e esse silêncio ensina muito, porque há momentos em que Deus parece ausente, mas continua trabalhando. Então chegou o domingo, e com ele a manhã que mudou tudo, porque a morte não conseguiria segurar o autor da vida. As mulheres foram ao túmulo com tristeza, esperando encontrar um corpo, mas encontraram a pedra removida e o impossível acontecendo. O túmulo estava vazio, não porque roubaram Jesus, mas porque ele ressuscitou, exatamente como havia prometido antes da cruz. Anjos anunciaram a notícia que ecoa até hoje, ele não está aqui, ressuscitou, e essa frase mudou a humanidade para sempre. A ressurreição provou que Jesus é quem dizia ser, venceu o pecado, esmagou a morte e triunfou sobre as trevas. Sem a ressurreição, a cruz seria apenas tragédia. Com a ressurreição, a cruz se torna vitória, esperança e salvação eterna.
O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, o Cordeiro que morreu em nosso lugar e o Rei vivo que ressuscitou. Páscoa é lembrar que nosso pecado era real, que o sacrifício foi necessário e que o amor de Deus foi maior. Páscoa é entender que a cruz não foi acidente, mas plano, e o túmulo vazio não foi detalhe, mas prova. Se Jesus morreu e ressuscitou, então há perdão para o culpado, esperança para o cansado e nova vida para quem crê. Então, nesta Páscoa, não olhe primeiro para os símbolos da tradição, olhe para Cristo, porque o verdadeiro sentido da Páscoa sempre foi Jesus.